Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui é a Caroline Silveira e hoje você vai ver um vídeo um pouquinho diferente do habitual, né? Você está acostumada a ver aqui os vídeos em que eu conto, trago conteúdo, trago atualizações sobre desenvolvimento pessoal, sobre controle emocional, e é isso que eu venho falando, né, há 4 anos. Só que hoje eu vou contar um pouquinho de um processo muito complicado, muito difícil que eu vivi, que eu ainda estou superando isso, que é a minha perda gestacional, né? Então, pouca gente sabe, porque eu não conto muito aqui da minha vida pessoal, né? Eu sempre procuro trazer conteúdo científico, conteúdo de, enfim, mais dessa pegada, né, emocional e tal. Eu não sou muito de trazer a minha vida pessoal, não sei quando eu acho que isso pode te ajudar de alguma forma a lidar com aquilo que você está vivendo, né, mas nunca foi o objetivo principal aqui do canal. Mas hoje eu quero compartilhar com você essa história que marcou tanto a minha vida e que vem marcando, né, cada vez mais, assim, que é a história de como eu perdi a minha filha, né? Perdi, eu tive uma gestação e perdi a minha filha com 9 semanas de gestação e isso foi muito desafiante. Então, se você por acaso já tiver passado por isso, conhecer alguém que passou, talvez você saiba, talvez não, o tanto que isso é complicado, o tanto que é difícil a gente às vezes falar sobre isso. E eu quero que você, né, eu nunca pedi isso, mas que você puder, para quem está assistindo gravado, depois também fazer uma oração, mandar energia positiva, mandar amor, o que quer que você entenda aí como sendo essa manifestação de algo bom, porque ajuda, porque é muito difícil mesmo falar sobre isso, então é algo que está totalmente fora da minha zona de conforto. Mas então vamos lá, começando do começo, né? Em outubro de 2019, então no final do ano passado, eu descobri que eu estava grávida. Foi uma gravidez não planejada, foi no susto mesmo essa gravidez. É, eu acho que não planejada conscientemente, né? Porque eu acredito que tudo que a gente acontece, a gente desejou aquilo de alguma forma. E eu sempre tive muita vontade de ser mãe e tinha passado por algumas situações em que esse sonho tinha ficado, como é que eu vou dizer, meio adormecido. E quando foi ano passado, algumas coisas aconteceram, né? Que isso foi voltando à tona de novo e eu acho que por isso no meu inconsciente veio essa gestação, né? Mas ela foi uma gestação não planejada. Eu estava em um relacionamento casual, não era um relacionamento sério, não era namoros de, né, muito tempo, não, né? Não era um casamento. Então foi uma um fruto de um relacionamento casual. E quando eu descobri que eu estava grávida, né, foi um misto muito grande de um desespero pela, pela situação em que eu me encontrava, né, ali naquele relacionamento. Então, foi bem desafiante, né, por como estava tudo acontecendo ali naquele momento com relação ao meu parceiro e ao mesmo tempo a alegria de estar realizando aquele sonho que eu sempre tive, né? Então eu sempre tive vontade de ser mãe, é, naquele momento realizava essa vontade. Eu não sei se você já acompanhou a minha história, mas quando eu larguei a fisioterapia e resolvi me tornar coach, teta healer, enfim, tudo que eu sou hoje, tudo que eu faço hoje, o principal motivo foi por conta do meu filho, ou da minha filha que eu não tinha na época, mas já pensando no futuro, né? Então, de como que vai ser, né? Porque eu trabalhava dentro de um hospital, então no hospital a gente fica muito ali. E eu ficava percebendo que aquilo ali não era a forma como eu queria ter meus filhos, né? De estar enfiada 6 horas, 12 horas, 24 horas dentro de um hospital. E então eu percebi que eu falei assim, bom, eu tenho que mudar isso na minha vida enquanto eu não estou grávida, né? Enquanto eu ainda não tenho filho, porque depois vai ficar muito mais complicado, né? Porque afinal eu era sozinha, né? No sentido de eu não tinha alguém que eu tinha que cuidar, assim, que dependesse de mim.
Então, se eu ficasse sem dinheiro, né, até eu me reestruturar e arrumar uma outra profissão, isso era só eu que estava passando por isso. Então, não tinha uma outra pessoa, né? E isso daí me deu essa motivação. E aí você pensa que isso foi em 2016 que eu fiz essa decisão de mudar de área por conta dos meus futuros filhos, né? E aí, ano passado, em 2019, me pego aí, então, já nessa situação de mãe, né? Então, foi esse misto de aquele desespero com aquela alegria, com aquele entusiasmo, é, por conta de estar realizando esse sonho, né? De estar vindo. Eu acredito muito que nada na vida acontece por acaso. Eu acredito muito que a gente tá onde a gente tem que estar sempre, né? Independente do que aconteça na nossa vida. E aí eu me assustei, chorei um pouco, deu aquele desespero. Graças a Deus eu tive duas amigas ao meu lado para poder me ajudar a ver, né, o quanto que aquilo era realizador. Então eu tive essas duas amigas junto ali de mim. E, e aí veio aquela questão de contar para o pai, enfim, ele estava viajando, e tem todo um lidar com todos os processos, né, ali. Então quando a gente descobre que está grávida, não é só a gestação em si, né, mas é todo o processo e todas as mudanças que aquela gestação traz. Então tinha ali a questão do meu relacionamento, e como eu já disse, era um relacionamento casual, como que a gente ia ficar, a gente tinha relativamente pouco tempo, relativamente não, a gente tinha pouco tempo junto, e então era toda essa descoberta, como que eu vou fazer isso, né? E foi uma fase de muito choro, muita alegria, tudo muito junto. Esse tempo que eu fui ficando, que eu estive grávida, foi um tempo de muitos sentimentos juntos, né? Eu até conversei com a minha obstetra, eu falei, gente, é uma labilidade emocional gigante, né? Uma hora eu tô rindo, falando, nossa, que maravilha, eu tô grávida, outra hora eu tô desesperada, sem saber como é que vai ser para cuidar do meu filho, se eu vou dar conta, se eu não vou dar conta, se eu vou ter dinheiro, se eu não vou ter dinheiro, como é que vai ser o meu relacionamento, como é que não vai ser. Então, toda aquela confusão que eu acho que acaba passando em quase todas as mulheres, né? Essa labilidade emocional é uma das características da gestação, né? E aí a minha obstetra, ela falou, olha, isso é comum porque você tá como se você tivesse numa TPM, né? O tempo inteiro. Então, isso é comum e isso vai acontecer mesmo. Pode ficar tranquila que isso aí é assim mesmo. Então, eu vivi essa inconstância muito forte durante 3 semanas e aí depois eu me acostumei e parece que as coisas foram se ajeitando, as coisas foram tomando rumo, né? Porque eu fui entendendo melhor aquilo que estava acontecendo dentro de mim. Eu, como profissional, acredito que, ok, essa labilidade emocional ela pode fazer parte, ela faz parte sim, né, da gestação, só que a gente não precisa se entregar e achar que vai ser assim pro resto da vida. A gente pode usar ferramentas que melhorem o nosso estado emocional. Então, o que, que eu fui fazendo ao longo desse processo? Eu fui percebendo aquilo que estava me incomodando e tentando ajustar aquilo e ver como que eu poderia lidar com aquilo de uma forma melhor. E até que isso ficou tudo bem e tal, eu consegui melhorar. E passei uma semana curtindo, só curtindo realmente a gestação, ou talvez uns 10 dias, eu não lembro certinho assim quanto tempo foi, mas veio isso nesse meio tempo, né, o meu parceiro, ele conseguiu também entender a questão da gestação, né, porque ele também não estava planejando, né, então ele conseguiu começar a aceitar melhor, a acolher, né, a estar mais próximo de mim como mãe também, né, do filho dele, do futuro filho. E então foi as coisas foram se encaixando. E quando as coisas realmente se encaixaram, né, quando a gente teve uma conversa, que a gente conseguiu pensar no nome da criança se fosse uma menina, né, a gente foi uma conversa muito gostosa, foi um momento muito gostoso entre a gente, assim, né, um dos momentos até que eu falo que foi um dos melhores momentos da minha vida, e foi esse momento da gente ter esse compartilhamento, de pegar na barriga, de imaginar como é que vai ser, de ter esses sonhos. E foi numa sexta-feira, então aí passou o final de semana e na terça-feira eu tinha uma consulta é,
normal, né? Para fazer ultrassonografia, sabe, consulta convencional que a gente tem aí, os exames, é a consulta que a gente, como gestante, tem que fazer. E aí, terça-feira eu fui, aí eu chamei uma amiga para ir comigo, porque o pai do neném estaria viajando novamente e ele não poderia estar lá. Eu falei, ah, amiga, vamos comigo, porque aí você vê o seu sobrinho, a sua sobrinha lá batendo coraçãozinho, porque é muito emocionante, né? Quando eu fiz a primeira ecografia, que eu vi o coração da minha filha, né? Que depois eu descobri que é uma menina. Quando eu vi o coração dela batendo, gente, como aquilo é impactante, né? A gente se torna mãe naquele momento, né? Você vira mãe na hora que você descobre que você tá grávida. E na hora que você vê aquele coraçãozinho lá, aquele serzinho dentro da sua barriga, você vai passando por essa percepção de que você tá gestando, né? Gerando uma nova vida. É muito gostoso. É uma sensação muito boa. E aí, quando eu fui para essa segunda ultrassonografia, chamei essa minha amiga para ir comigo, e ela foi. E engraçado que às vezes me passava pela cabeça aquele medo de perder, né? Eu não sei se isso é comum ou não, mas enfim, me passava às vezes esse medo de perder meu bebê. E eu ainda falei com ela antes, eu falei, ai amiga, às vezes dá um medo de perder, porque a gente sabe que é tão frágil, né? Esse começo da vida ele é tão frágil. E quando a médica, né, que foi fazer a ultrassonografia, ela introduziu o aparelho, né, para poder fazer a ultrassonografia, que eu vi, né, eu vi o meu útero, como eu já tinha visto a ultrassonografia, eu já entendia como é que é, eu tinha aquele aplicativo que a gente vai ver na gestação, né, como é que evolui, então eu já sabia o que esperar. E como eu sou profissional da saúde também, né, então eu já tenho essa noção melhor do que quem nunca foi. E na hora que ela introduziu, que eu vi aquilo ali, eu já vi que a minha filha não estava ali mais. E eu fiquei assim meio em choque. Eu falei, bom, não, pode ser que tenha alguma coisa e eu não estou entendendo. E a médica ficou fazendo o exame, ela começou a perguntar, mas você tem certeza que você estava grávida? Tem. Você chegou a ver o coração batendo? Vi. Aí ela pediu, né, para assistente dela pegar o histórico, e realmente estava tudo certinho lá. E aí ela virou para mim e falou que já não tinha mais neném ali, que não tinha atividade cardíaca e que a gestação não tinha seguido em frente, é, que o meu bebê já tinha, é como se ele estivesse sendo reabsorvido, sabe? Pelo meu próprio organismo. E lógico que eu fiquei meio em choque ali, que eu não falei nada. Ela só foi falando, você tá vendo aqui, ó, era pro seu neném tá aqui, era pra ele estar tá ocupando todo esse espaço, e, e ele não tá, não tem atividade cardíaca e tal, e eu só falava, aham. Aí ela falou, ó, você vai levar esse exame, fala com a sua obstetra, isso que aconteceu, que ela vai te passar as próximas orientações. E aí eu saí da maca, fui pro banheiro, ali sim eu comecei a chorar, porque eu entendi, comecei a entender o que estava acontecendo, né? De ter perdido aquele meu bebê e o meu filho. E aí eu me vesti, saí. A minha sorte, né, é que essa minha amiga estava comigo. E a única coisa que eu fazia era chorar, 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 chorar. Eu não conseguia fazer mais nada. E eu até falei com ela, né? Eu falei, nossa amiga, eu tava com tantos medos, né? Assim, a gente fica com aqueles medos, né? E agora eu não tenho mais nenhum. E como eu gostaria de ter aqueles medos novamente, né? Como eu gostaria de estar ainda com aqueles medos, né? Ao invés de agora que não, tudo, tudo se foi. E aí eu tive, logo em seguida eu tinha consulta com o obstetra e eu só conseguia chorar. Todo o tempo que eu fiquei aguardando também, a única coisa que eu fazia era chorar, tentando entender, né? A gente fica tentando entender o que está acontecendo, a ficha não cai muito bem.
E na hora que a médica me chamou, eu fui, a minha amiga foi comigo, e a médica foi explicar que aquilo tinha sido um aborto retido, né? Existe aquele aborto que a gente fala que é um aborto espontâneo, é um aborto espontâneo, mas foi retido, né? Porque eu não tive sangramento, eu não tive nada, dor, cólica, nada. Foi só uma consulta de rotina e ali foi detectado que eu tinha perdido o neném, né? E aí ela falou, olha, foi um aborto retido, você pode esperar o próprio organismo expelir ou você pode fazer um procedimento de retirada, porque a gente não sabe como que o seu corpo vai expelir, nem como vai ser, né, esse processo. E eu tinha uma viagem para fazer na semana seguinte. E aí a minha amiga, eu não estava em condições de pensar em nada, a minha amiga resolveu para mim que eu iria fazer o procedimento. E ela falou, não, Carol, melhor você fazer, porque fica mais seguro. Ela ia também pra viagem comigo, então semana que vem a gente viaja, você vai estar mais tranquila, né? A gente ia fazer um curso, a gente tinha um curso pra fazer, iam ser 3 dias muito intensos, sentado o dia inteiro, com muito conteúdo e tal. Então, foi melhor a gente fazer esse procedimento. E aí eu peguei e fui, né? Isso foi na terça, foi uma terça, quando foi na quarta-feira, eu fui pro hospital para fazer a retirada é, da minha filha, né? Para fazer o procedimento que eles chamam de aspiração manual intrauterina, que é a AMIU. É um procedimento em que eles colocam uma sonda no meu útero e eles aspiram realmente o material que está lá, emandam aquele material para biópsia. Então, isso daí é o que a gente chama de amiú, né? É um pouquinho diferente da curetagem, talvez você já tenha ouvido falar da curetagem. A curetagem é uma raspagem que eles fazem no útero. E pelo menos hoje em dia, né, eles estão fazendo essa curetagem quando a mulher já está com mais de 12 semanas de gestação, como no meu caso, no dia que eu retirei, o dia que eu fiz esse procedimento era o dia que eu estaria fazendo 9 semanas de gestação. É, e fora isso, além, né, no dia mesmo da perda do neném, eu ainda tem aquele processo todo de contar para a família, de contar, fui contar para o meu parceiro. É um sentimento muito dolorido, é algo que você não sabe muito bem como fazer, como contar, o que falar, as pessoas não sabem como reagir àquilo que está acontecendo, porque a gente não está muito acostumada a ver isso, a lidar com isso, né? Então, apesar de que é algo relativamente comum de acontecer, a minha médica diz que 1 em cada 3 mulheres tem essa perda gestacional, eu não sei se chega a ser tanto assim. Eu já li algumas coisas falando que há cerca de 15 mulheres que descobrem a gestação têm essa perda gestacional. E aí, então tem todo aquele desgaste emocional de contar para a família, de contar para o parceiro, de começar a encarar isso, né? Que toda aquela vida que estava dentro de você não está mais acontecendo. E, enfim, no outro dia eu levantei cedo, fui para a emergência do hospital, né? Fazer o procedimento lá de retirada da minha filha. E por mais que eu tivesse acompanhada, minha mãe foi, é muito só, sabe? É muito, é muita solidão que você sente na hora que você tá passando por isso, porque eu não sei explicar porquê, mas é um sentimento de solidão, é como se você tá passando por aquilo só, assim, por mais que você tenha companhia. É um não entender, é um se perguntar, parecia que eu tava meio anestesiada. A hora que eu realmente chorei mesmo o que estava acontecendo foi assim, né? O primeiro momento foi quando eu cheguei lá no hospital e dei entrada no procedimento. Aí a médica que me atendeu, ela falou assim, não, vamos repetir o exame, porque vai que, né? É melhor a gente fazer um outro exame para ter certeza do que a gente fazer sem confirmar. E aí naquele momento eu pensei que ia ser um pesadelo e ela descobri que tudo isso é mentira. E ela fez o exame, né?
Mas não, realmente aquela perda era verdadeira. Então essa hora foi uma hora muito difícil para mim, depois parece que eu fiquei meio anestesiada. E quando ela falou, né, que a gente ia subir para o centro cirúrgico, é, então não tinha que esperar algum procedimento, mas já estava na hora de subir. Eu comecei a chorar de novo, que foi a hora que eu pensei, né, a gente não tem o direito nem de se despedir fisicamente, né, do filho. E às vezes quando você enterra, né, você vê a pessoa e você entende que aquilo está acontecendo. O enterro ele é um ritual de despedida, né, é um ritual de você entender que aquilo ali está acontecendo, né. Eu perdi uma vez um namorado e eu lembro que a hora que a ficha caiu, né, que aquilo estava acontecendo, foi na hora que fecharam o caixão e aí depois a gente enterrou ele. Eu falei, realmente isso aconteceu e agora não tem mais o que fazer. E enquanto eu estava ali, né, esperando para entrar para o centro cirúrgico, eu pensava isso. Eu não tenho direito nem a me despedir da minha filha. Vai simplesmente tirar, mandar ela para uma biópsia, eu não sei o que vão fazer, vão descartar o material, né? Porque o laboratório é um material, e eu não tenho direito nem de me despedir dela. Então essa hora foi muito complicado, assim. E é uma coisa que só quem tá passando sabe, né? E aí eu subi, foi feito, né, essa retirada, eu tava anestesiada, me deram um remédio para dormir, eu não vi nada, acordei algum tempo depois, já na sala, né, de recuperação, fui para minha casa. Esse dia eu consegui dormir bem, parece que eu estava meio passada também com anestesia, né? E no outro dia foi que a ficha começou a cair mesmo, né? Que já não tinha mais a minha filha ali comigo, né? De que ela não estaria ali. E foi muito engraçado que várias vezes, né? Porque eu sempre conversava muito com ela quando eu ia tomar banho. Então eu ficava em pé no chuveiro, ficava fazendo carinho na minha barriga. E aí durante várias vezes eu fiz esse mesmo carinho, né? Depois que eu já tinha perdido, eu fiz esse carinho na minha barriga, chorando porque eu sabia que ela não estava mais lá. E uh, é, e aos poucos parece que a ficha foi caindo, né? De que realmente eu não estava mais gestante, de que não tinha mais uma vida dentro de mim, de que aquilo realmente estava acontecendo. É, e ao mesmo tempo que eu tinha amigas que já passaram por isso, ao mesmo tempo eu não tinha vontade de falar com ninguém. É muito dolorido, né? É um filho que você perde. Quando você perde um filho que já nasceu, que já tem 10, 2, 20 anos, as pessoas conseguem entender mais aquela dor, porque ele já estava ali fora, né? Talvez a pessoa conhecesse aquele filho, talvez ela já tivesse tirado foto, talvez a criança estivesse na escola, ou já fosse um adolescente, ou já fosse um adulto. E as pessoas entendem o sofrimento da mãe, que já tem o filho nascido. E quando você perde um filho que estava só na barriga, principalmente no começo da gestação, tem muita gente que não entende, porque, não sei porquê, é como se não fosse uma vida, mas pra gente já é, não é que é pra gente é uma vida, já é uma vida. É uma vida no seu começo, mas não deixa de ser uma vida, né? Você acabou de descobrir que você é mãe, mas você já é mãe. Você não vai se tornar mãe depois que o filho nascer. Você se torna mãe na hora que você descobre que você está grávida. Então é muito difícil lidar com isso, com essas expectativas, com às vezes a falta de sensibilidade das pessoas ao redor, né? Tem gente que fala, é assim mesmo, depois você vai ter outro. É, melhor que tenha sido agora do que se nascer e sofrer, né? É,
E vão vindo várias frases assim, é difícil você lidar com aquilo que está acontecendo. Uma vez me falaram que ainda bem que tinha acontecido isso logo, porque imagina se tivesse nascido doente. E eu fico pensando, se uma mãe que tem um filho doente, que nasce doente, será que ela preferiria não ter tido filho, perdido o filho no começo, a ter o filho do jeito que ele veio ao mundo? Eu duvido que isso aconteça. A gente sempre quer que o nosso filho venha, porque essa é a lei natural das coisas, né? A mãe dá vida ao filho, espera ver o filho crescer, ter a vida dele, ou com as limitações ou não limitações que ele tiver. Mas isso é o natural, né? E o filho vai enterrar a mãe, mas na hora que a mãe enterra o filho de alguma forma, na hora que a mãe perde o filho, isso é antinatural. Então não importa o que poderia ter acontecido, o que importa é aquela dor que você está vivendo, né? E, e aí eu aprendi a ir lidando com isso, né? Eu fui chorando quando eu tinha que chorar, eu fui encarando quando eu tinha que encarar. Eu passei mais de uma semana muito ruim mesmo, chorando, chorando, chorando. Decidi ir para viagem assim mesmo, porque era um curso muito importante para mim. Eu pensei, vai me ajudar a mudar de ares, né? E foi isso que eu fiz, e foi muito bom, porque eu estava com mais algumas amigas lá, e a gente teve a possibilidade ali, eu tive a possibilidade de me distrair, de conversar sobre outras coisas, de pensar em outras coisas, né? Em vez de pensar na minha filha o tempo inteiro. Não é que eu esquecia, mas eu me distraía com outras coisas. E nesse meio tempo também teve meu aniversário. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de comemorar aniversário. Todo ano eu saio para comemorar, todo ano eu chamo os meus amigos. Mas eu não quis, sabe? Eu não estava no momento de comemoração, estava no momento de luto. E eu respeitei aquilo. E essa retirada da minha filha aconteceu dia 27 de novembro de 2019. Então tem 1 mês e 18 dias, agora no dia que eu tô gravando esse vídeo, tem 1 mês e 18 dias que isso aconteceu. E por que eu tô contando essa história? Por que eu decidi vir falar sobre isso aqui agora? Eu nunca tinha contado sobre isso. Por que eu tô decidindo falar sobre isso agora? E a primeira coisa é que quando eu perdi, né, eu procurei alguma ajuda, alguma assistência, mas eu vi que tem pouca coisa falando sobre perda gestacional. É, não é uma coisa que se fala muito, entendeu? É um tabu mesmo, né? Falar. Tanto é que nem as pessoas ao redor sabem o que dizer para quem sofre uma perda gestacional. Quando uma mãe perde um filho já grande, você fala meus pêsames, né, sinto muito, ou às vezes você fica calado e chora ali com a pessoa que você sabe que não tem muito o que dizer, mas quando perde o neném na barriga, muita gente vem falar até asneiras mesmo, fala que é asneira porque é uma coisa que não tem cabimento, mas a pessoa está tentando ajudar. E então eu vi isso e foi muito difícil, é uma dor que a gente sofre só, é uma dor que a gente sofre fechado dentro do quarto, sozinha, dentro de casa. No meu caso ainda teve um agravante, porque eu perdi a neném na terça, fiz o procedimento na quarta. Quando foi no domingo, imediatamente seguinte, o meu ex-parceiro, então virou ex-parceiro, terminou o relacionamento comigo de uma maneira bem, enfim, bem difícil também. Ele terminou o relacionamento comigo, então eram duas dores ali para lidar que eu tive, né? Que era a dor da minha filha, era a dor desse abandono dele, que era assim que eu me sentia, abandonada por ele. Então foi muita coisa para lidar de uma forma só, né? De uma vez só. E eu fui lidando com isso da forma como eu sei. É, Essas técnicas que eu ensino da pessoa reduzir a ansiedade, por exemplo, elas são técnicas de desenvolvimento pessoal, mas são sobretudo técnicas de você entender as suas emoções, né? A ansiedade, ela é uma emoção que você precisa olhar, sentar, conversar com ela, descobrir as ferramentas, né, para poder lidar com ela de uma forma melhor. E
E a tristeza, o luto, né? O luto pela perda da minha filha, o luto pela perda do meu relacionamento, são emoções também. Então eu comecei a usar aquelas ferramentas que eu usava para ansiedade com os meus clientes, eu comecei a usar para mim também. Compreendo as fases do luto, né? Algo que eu já estudei durante muito tempo, entendo como é que é o luto, já passei por um outro processo de luto anteriormente. E aí eu fui lidando com aquilo. Minhas coisas foram se encaixando, foram tomando mais sentido. E eu acredito que eu consegui superar muito mais rápido essa dor, vivenciar o luto de uma maneira mais leve, talvez esse seja o termo, não é superar a dor, né? Somente, é viver o luto de uma maneira mais leve, mas por conta das técnicas e das ferramentas que eu utilizo e que eu sei que me ajudam a entender e a lidar com as minhas emoções. E aí, semana passada, eu fui conversar com uma pessoa sobre o meu trabalho, né? Sobre como eu estou lidando, como que eu posso progredir, né? Nesse trabalho que eu tenho feito. Era uma conversa profissional mesmo. E no meio da conversa, por algum motivo, eu citei para ela que havia acontecido essa perda gestacional. E ela confessou para mim que ela também passou por esse processo, né? Ela revelou para mim que também passou por esse processo e ela falou: Carol, por que você não começa a ajudar as mulheres que passam por isso também? Você já tem as ferramentas, você sabe como lidar, você está lidando muito bem com a situação por causa disso tudo que você já vivencia, né? Por conta de tudo isso que você já aprendeu, que você já colocou em prática e que vem acontecendo na sua vida. Então, que tal se você começar a ajudar outras mulheres a fazerem isso também? E eu falei, gente, realmente, né? É uma oportunidade de ajudar as mulheres que passam por isso, essa dor silenciosa, esse luto, né? A gente fala que é um luto invisível. Esse luto invisível que a gente passa, especialmente pelo fato de eu passar por isso também. Uma coisa que eu reparei, né? A gente sempre repara isso, mas quem nunca passou por isso, uma mulher que não teve filho, não perdeu filho, ela não tem noção do que é passar por isso. Ninguém tem. E quando você já, né, passou por isso e já lidou com aquilo, fica muito mais fácil de ajudar outras pessoas. E quando a Gisele me falou isso, me deu aquele medo, né, porque tem muitas vezes que eu ainda choro. Muitas e muitas vezes eu choro por causa da Alice. E o nome que eu e o pai dela, né, a gente tinha pensado era Liz. E eu descobri que era uma menina e era o nome que a gente tinha pensado. E a minha filha então foi batizada de Liz, né? Liz. Liz Potter, que é o sobrenome dela. E é uma forma que eu tenho de deixar ali viva, sabe? Falando sobre isso, mostrando que ela existe, que ela transformou a minha vida. Porque a vinda da Liz, às vezes a gente pode tender a ficar parado na dor, né? Mas a vinda da Liz, a vida dela mesmo. Uma vez me falaram assim, você ficou mais forte porque você perdeu a Liz. Mas não é, eu não fiquei mais forte porque eu perdi a Liz. Eu fiquei mais forte porque eu recebi a Liz. Porque eu tive a oportunidade de gerar a Liz dentro de mim. Porque o pouco tempo que ela esteve dentro de mim foi o tempo suficiente para eu descobrir um amor que eu não sabia como era. Para descobrir um amor incondicional, para descobrir um amor muito forte. E, e, e eu quero, acho que como toda mãe que perde seu filho, deixar o filho vivo. Deixar, fazer com que outras pessoas saibam que aquilo ali aconteceu. Porque uma hora a dor da perda da Liz vai passar, mas a Liz sempre vai continuar. A Liz nunca vai passar na minha vida e na vida do pai dela. Então a Liz sempre vai estar aqui. E eu fui muito transformada pela vinda dela. Eu, eu acho que muita coisa que estava dormindo dentro de mim veio à tona com aquela gestação, com o fato de eu olhar
Falar, cara, eu sou mãe, eu tenho toda a força dentro de mim, eu tenho todo o potencial, eu tenho uma vida dentro de mim. E quando a Gisele me falou, Carol, o seu problema é a sua solução. Isso é um problema muito grande. A gente perder o filho é um problema muito grande. Mas ele pode se transformar na solução se eu aproveitar isso, impulsionar tanto a minha cura quanto a cura de outras pessoas que passam por isso. Outras mulheres que passam por essa dor, né? Então é uma forma de cura pessoal para mim também, mas é também uma forma de cura de outras pessoas. É uma forma de ajudar outras pessoas. E, e foi isso que eu decidi fazer, né? Então, a Liz, ela trouxe essa vida para mim. Eu estou aprendendo a lidar com a ausência dela. Eu estou aprendendo a lidar com a expectativa frustrada de não pegar ela no colo, de não parir a Liz, de não amamentar, de não levá-la para a escola, de não passar noites em claro por conta dela. Então eu estou aprendendo a lidar com isso. E quando a Gisele me falou, Carol, você está lidando com isso de uma forma mais leve, por tudo que você já passou, eu percebi que realmente, né, é dolorido, sim. Mas é dolorido, mas não é sofrido para mim hoje. E eu posso ajudar outras pessoas a chegarem lá também. Então, o que você vai ver a partir de hoje aqui nesse canal, a partir de hoje, é um novo capítulo da minha história. É um capítulo em que eu vou ajudar as mulheres que passaram pelas perdas gestacionais, pela perda gestacional, a vivenciarem o luto de uma forma mais leve. Inclusive porque o luto precisa ser vivido. O luto ele faz parte da nossa história. Não tem como você não viver o luto diante de uma perda tão grande. Então, eu vou começar a direcionar o conteúdo aqui para esse novo momento, que é o meu momento, que é um momento de uma causa muito maior, que é um momento de um pegar na mão muito maior, de abraçar, né? Da gente poder se abraçar, se acolher, se ajudar, né? Então a ideia é essa. E eu compartilhei toda essa minha dor, né? Toda a minha história, porque as mulheres às vezes não sabem o que é normal sentir, acham que elas deviam estar sendo fortes, que elas não podem chorar, que elas têm que passar por isso, seguir em frente, seguir adiante, e não é assim. Um dos maiores aprendizados que eu tive agora com a ausência da Liz, a ausência física dela, é que eu posso ser fraca, eu posso chorar, eu tenho direito disso, e de pedir ajuda, e de confiar que alguém vai vir me ajudar, e ter essa esperança de novo, né? Eu sei que a vida da Liz não foi em vão, e foi um aprendizado de amor, né? E quando eu tive a outra, né, eu só tive duas perdas, assim, físicas no sentido de morte da minha vida. A primeira foi um namorado que eu tive, vai fazer 11 anos que ele morreu, agora em fevereiro fazem 11 anos que eu perdi ele. E quando eu perdi ele, uma coisa que eu aprendi foi que, eu falei isso para uma amiga esses dias, eu falei assim, amar também é você deixar a pessoa ir. E tá voltando isso, né? Amar também é deixar ir. Então, amar é também deixar ali vir. E eu tô aprendendo isso de novo, né? Amar também é deixar ir. Às vezes com choro, às vezes com alegria, às vezes com gratidão. Mas vivenciando esse processo de uma forma leve, não está sendo sofrido, está sendo doloroso, não está sendo sofrido. E a partir de hoje eu vou compartilhar mais sobre perda gestacional, sobre como lidar com isso, sobre como vivenciar o luto, sobre como superar o luto, sobre como resolver essas dores, sobre, enfim, tudo que for necessário sobre isso, sobre esse momento da mulher. Porque a gente precisa realmente se dar a mão. E eu acho que ficou meio confuso, eu não sei, porque é muito emocionante.
esse não é um conteúdo que você pega um script e vai seguindo, falando, né, linha por linha aquilo que está acontecendo. E o conteúdo é a minha vida. E talvez por isso tenha ficado meio bagunçado, não sei. Mas é um conteúdo que vem do fundo do coração. É um conteúdo que vem do desejo de compartilhar essa experiência. E meu cachorro. É um desejo que vem da vontade de poder ser útil e de transformar essa dor em amor. Né? Transformar essa dor em amor à minha filha e às outras pessoas. Então é isso. Obrigada por ter me acompanhado até aqui, por ter ficado até nesse momento. E eu espero que a minha vida, a minha experiência te ajude. E se você por acaso conhece alguma mulher que está passando por isso, que passou por isso, que ainda precisa se recuperar dessa perda, passa o meu contato aqui para ela, passa o meu Instagram, meu Facebook, meu YouTube, o que quer que seja, porque a ideia é que a gente possa formar realmente essa rede de apoio para a gente vencer e ir cada vez mais longe, tá bom?